E aí, craquedásculos, tudo bem, pessoal? FUVEST 2022, segunda fase, é aqui com nós mesmo, pessoal. A galera da Asclos está trazendo correções, comentários para vocês e eu fiz questão de olhar para a história. Na verdade, a gente vai continuar as nossas correções aqui. E aí, se você quiser essa correção, dar uma tranquilizada e principalmente desmistificar a FUVEST, fica comigo até o final desse vídeo, pessoal, que eu estou trazendo exatamente isso para vocês. É o conteúdo, mais a ideia de tranquilizá-los. Já vou convidar vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e principalmente deixar o like para fortalecer nosso vídeo e as nossas aulas. Galera, qual questão que eu estou trazendo para vocês? Vamos a ela? Olha lá. Opa, chegou a questão aí para vocês. Texto, análises, vocês vão ver que aqui no nosso canal, vocês vão encontrar, né, correções de vários professores aí. E aí é o seguinte, pessoal, segunda fase da FUVEST, questão aberta, análise de imagem de alguns textos, é absolutamente corriqueiro. E essa questão, eu vou considerar, assim, logo de cara para vocês. Não achei uma questão difícil. E ela mescla contextos históricos. Só que ela explora um conhecimento histórico de vocês, do ponto de vista da história do Brasil, que leva em conta alguns momentos. Vem comigo, olha lá. No dia 22 de agosto de 1988, eu vou sempre fazer aqui com vocês, eu vou dar destaque aqui para o contexto e para algumas informações. O governo federal fundou a primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação dos valores culturais, históricos e sociais econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. A Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cidadania. Ao longo dos anos, a Fundação Cultural tem trabalhado para promover uma política cultural igualitária e inclusiva, que contribua para a valorização da história e das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras como patrimônios nacionais. É uma marca significativa na história brasileira a Fundação Palmares. Apesar de toda a situação que atualmente ela vem enfrentando, muito em virtude de certos revisionismos históricos e negacionismos históricos, o que é pior ainda, ela tem sim uma marca significativa vindo do final da década de 80, passando pela década de 90, entrando nos primeiros anos dos anos 2000, tá bem? Com um forte trabalho com essa recuperação, tanto do ponto de vista memorialístico, quanto do ponto de vista da atuação dos negros na sociedade brasileira e na composição cultural do país. Porque nós sabemos do tamanho que esse Brasil envolve, do ponto de vista da sua diversidade, né, étnicas e tudo mais, e da grande contribuição que pessoas vindas da África em momentos delicados, como foi a nossa colonização, elas tiveram para a força econômica e a força cultural que esse país tem. Beleza? E aí, as perguntas, na verdade, elas vão ter algumas pontualidades. Então, por isso que eu falei para vocês que não é muito difícil essa questão. Ela fala assim, na A. Justifica o nome da instituição. Qual a instituição? Fundação Cultural Palmares. Não é difícil, pessoal. Aqui ele está querendo de você o conhecimento sobre o contexto colonial brasileiro, voltado principalmente por essa questão racial, nesse caso, o Quilombo dos Palmares. Então, a justificativa do nome passa por uma questão memorialística, tudo bem? Que leva em conta o que foi Palmares, o Quilombo dos Palmares, situado ali na região dos estados de Pernambuco e de Alagoas, que praticamente foi uma federação ali de quilombola, né? Praticamente foi um grande instrumento de resistência. Zumbi dos Palmares é o grande elemento que quando fala em Palmares a gente vai fazer essa observação. Beleza? Nós estamos falando do quilombo como um símbolo de resistência.
Quilômetros Palmares como símbolo de resistência. Se é um símbolo de resistência, quando a gente vai tratar da valorização do negro nesse espaço, como o próprio texto ele me traz, né? Quer dizer, preservação desses valores, né? Históricos, sociais e tudo mais, nada mais justo do que trazer o nome de Palmares para esse cenário. E aí vamos lá, temos outras perguntas aqui. A Bia fala assim: identifique o contexto em que a instituição foi criada. Eu fiz questão de grifar aqui para vocês. Identifique o contexto. Aqui, gente, vamos deixar bem claro uma coisa, né? 1988, agosto de 1988. Meses depois ali, o Brasil estaria promulgando a sua Constituição Cidadã. Então nós estamos falando do período de redemocratização. Esse período de redemocratização é um período muito delicado da história brasileira, porque nós estamos falando de uma saída de um regime autoritário, né, que tinha toda a sua áurea autoritária, mas também era composto por estruturas excludentes. Então o que a gente vê no período de redemocratização é uma tentativa, a partir de diversos debates, de pegar o termo redemocratização e ampliá-lo. Por isso que a gente fala de lutas de movimentos negros, movimentos de mulheres, movimentos de minorias, que passaram então a ter voz, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista um pouco mais institucional, como foi o caso da Fundação Palmares. Esse é um ponto importante para a gente relevar aqui. Tá certo? Beleza? Então esse é o contexto que era interessante vocês explorarem. Tá pedindo para identificar, explorar um pouquinho seria bem interessante. E aí a pergunta AC fala assim: cite duas políticas públicas hoje vigentes no Brasil que estejam em sintonia com as orientações dessa instituição mencionada no texto. Pessoal, aí vamos lá. Políticas públicas que estão vinculadas à Fundação Palmares. Já que nós estamos falando em promoção, preservação de valores culturais, a gente pode falar, por exemplo, da lei que estabeleceu uma obrigatoriedade do ensino de história da África nas escolas. Tá certo? Aqui no nosso canal você vai encontrar também algumas aulas aí que exploram essa situação da história africana. E é muito amplo isso, né, pessoal? É muito importante ficar claro que falar história da África é muito genérico, então a gente precisa setorizar, trazer contextos, trazer a geografia, porque nós estamos falando de um continente riquíssimo em várias situações. E aí uma outra política pública que eu acho, que eu levantaria para vocês aí é as cotas. Acho que é a lei que estabelece cotas, fazendo recortes específicos, né, para alunos autodeclarados negros, para ter inserções em certas instituições de ensino e tudo mais. E aí esse debate ele é um pouco prolongado, eu não vou me aprofundar aqui, mas eu queria só trazer essas situações para vocês, com políticas públicas relacionadas à Fundação Palmares, ou pelo menos a criação da Fundação Palmares, como a FUVEST pediu para nós. Fica essa dica para vocês, peço bastante atenção, uma questão importante, não é tão difícil, mas muito importante. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau!